320 milhões era em dezembro do ano passado no balanço do Fluminense. Hoje, certamente, ela passa dos 350 milhões e vale relembrar que é uma dívida líder entre os clubes brasileiros, né? Então, hoje a situação do Fluminense em termos de gestão, ela é muito ruim, porque isso é consequência de gestão. Se você observar, quando o Orcades assumiu o clube, a dívida era de 92 milhões. Quando o Davi Fisch assumiu o clube, a dívida era de 40 milhões. Hoje nós estamos ultrapassando a marca dos 350 milhões. Então é uma situação em que receita o clube tem. O problema do clube está na gestão. Então o que a gente pode fazer? Eu acho que nessa fórmula não tem pirotecnia, não tem milagre, não tem messias. A fórmula é puramente gestão. Trabalho competente, bem feito, transparência, baseado em quê? Primeiro, o custo do Fluminense hoje é muito alto. Então, se você analisar a rúbrica futebol, essa rúbrica, ela tem um gasto esse ano previsto, se você olhar os balancetes, que chega provavelmente a mais de 45 milhões durante os 12 meses de 2010. Somando ao dinheiro que é investido pela Unimed no direito de imagem dos atletas e da comissão técnica, é um futebol para lá de 80 milhões. Então, certamente que esse valor de 45 tem que ser revisto, tendo em vista que o Fluminense não tem nenhum centro de treinamento, não tem serviço de hotelaria, não tem 6 campos de futebol dentro do CT profissional. Quer dizer, o Fluminense tem uma limitação muito grande de infraestrutura e ainda assim tem um gasto gigantesco. Então, certamente é uma área que você pode reduzir o custo, planejar melhor e organizar. Bem como o marketing, que hoje está praticamente, o valor é zero hoje. O Fluminense só recebe no marketing aquilo que todo mundo recebe. Não há nenhuma ação propriamente dita de marketing que gere receita para o Fluminense. Só as ações coletivas. Então, a gente tem uma capacidade hoje e um potencial de crescimento de receita. Por exemplo, num programa sócio-torcedor, associação do torcedor ao clube, você já tem alguns exemplos bem-sucedidos no Brasil, que são parâmetros sim. O Inter está com um faturamento de 45 milhões anos só da associação do torcedor ao clube. O Curitiba está tendo também um sucesso muito grande. Ele já tem hoje 18 mil associados torcedores que estão gerando uma receita de 1 milhão e 100 por mês. Com 1 milhão e 100 por mês, eu vou te dar um exemplo. Eu faço acordo em mais de 50% da dívida trabalhista do Fluminense, ou seja, eu equaciono 50% da dívida trabalhista do Fluminense somente com uma receita de 18 mil torcedores, gerando 1 milhão e 100 todo mês. É só carimbar esse dinheiro ser religiosamente utilizado para o pagamento dos acordos trabalhistas. Então, com pouco, você pode fazer muito. Não exige nenhuma inteligência extraordinária. Existe comprometimento e responsabilidade e gestão e transparência. Então, a dívida é absolutamente sanável. A Globo está para renovar o contrato com os grandes clubes brasileiros para o período 2012 em diante. Certamente vai aumentar o valor das cotas. O Fluminense hoje está na faixa de 21 a 22 milhões ano. Certamente esse valor vai aumentar, associado a um programa de sucesso de associação dos torcedores ao clube, associado a ações do marketing tipo. Quando o Real Madrid contrata o Cristiano Ronaldo, ele faz um programa de ação de marketing na chegada, em que boa parte da receita é obtida logo nos primeiros 3 meses, com vendas de camisas, ações corporativas, promoções com a torcida. O Fluminense traz o Deco, quer dizer, a Unimed traz o Deco, faz todo o investimento, e o Fluminense não faz uma ação de marketing para ganhar dinheiro em cima disso. Então você tem tantos elementos que você não utiliza hoje. Vou a mais um elemento, a propriedade hoje do Fluminense nos seus jogos. Não é uma propriedade trabalhada, então o Fluminense também não faz uso desse braço de marketing. É possível você fazer um aumento considerável em curto prazo nas receitas do Fluminense. É possível, no curtíssimo prazo, promover uma redução de custo hoje nas despesas do Fluminense. E é possível você realocar, ou seja, renegociar boa parte da dívida do Fluminense, e a principal dívida do Fluminense é a trabalhista e a cível. É bastante possível você equacionar essa dívida, carimbando novas receitas, aumentando essas receitas, gerando fluxo de caixa e cumprindo um orçamento combinado previamente no futebol de janeiro a dezembro de 2011. Tudo isso é bastante factível e viável. Por exemplo,
Venda de jogador de futebol hoje, quando o jogador é oriundo de Xerém e o Fluminense tem uma participação de direito econômico maior, normalmente o Fluminense vende ele para quê? Quando ele vendeu o Wellington Silva, quando ele vendeu, por exemplo, o Maicon, quando ele vendeu, por exemplo, vamos dizer, outros jogadores, quando ele vendeu o Marcelo, por exemplo, normalmente a venda desses jogadores se deu para pagar salários atrasados, conta de eletricidade atrasada, conta de água atrasada. Por quê? Porque o Fluminense é muito mal gerido, não cumpre os orçamentos. Todo mundo sabe que o Fluminense não recolhe impostos há muito tempo, ou seja, fundo de garantia ele não deposita, IRL retém, não repassa a União. Nenhuma dessas verbas trabalhistas e contribuição social e previdenciária o Fluminense paga. Além disso, o Fluminense atrasa, porque não cumpre o orçamento. Quando ele atrasa, para encobrir a má gestão e esse atraso, ele vende jogador que normalmente é formado na base e com 3, 4, 5, 6 milhões que ele arrecada, ele paga os 3 meses de salário atrasado. Numa gestão equacionada, organizada e planejada, quando você vende esse jogador, o que você pode fazer? Um reinvestimento em Xerém com uma parte da venda e a outra parte da venda, compra de dívida trabalhista e civil. Certamente, com dinheiro à vista, você tem condições de fazer um abatimento considerável, uma taxa de desconto muito alta na antecipação do pagamento dessa dívida. Além disso, equacionada, um bolo, vamos dizer assim, o principal equacionado e organizado, você pode perfeitamente negociar no mercado financeiro uma troca de credor, ou seja, trocar o tipo da dívida. Eu vou fazer um paralelo. Hoje, quando uma pessoa tem dívidas, por exemplo, cartão de crédito, com juros de 11% ao mês, ela pode fazer uma repactuação com um banco, num empréstimo, vamos dizer, um empréstimo vinculado à conta, à conta salário, etc., e com isso reduzir o custo de juros de 11% para 2%, 3% ao mês. Então o Fluminense pode perfeitamente conseguir no mercado vamos dizer assim, uma operação para ele trocar essa dívida por uma outra dívida a custo financeiro muito menor. Ou seja, você tem tantos elementos para trabalhar essa dívida. O Fluminense tem uma capacidade de receita tão grande hoje, não só considerando o fato dele ser um dos grandes clubes brasileiros e o fato do futebol ter um valor crescente, ainda mais com Copa do Mundo, mas pelo fato do Fluminense ter o maior patrocinador individual de clube brasileiro de futebol hoje. E com esse investimento, você normalmente coloca um time em campo com alto valor de comercial e com muita visibilidade. Isso pode também ser trabalhado para gerar aumento de receita, por exemplo, no contrato de fornecimento de material esportivo, não há que se levar só em consideração o número de vendas de camisas, e sim a visibilidade gerada pela marca Fluminense somada à visibilidade gerada por um time com astros com valor comercial, como é o que o Fluminense tem hoje. Então eu acho que o trabalho ele pode ser muito bem feito e certamente a gente pode antecipar bastante